Avante, roladores! Estamos começando mais uma sessão daquele RPG que você não viveria sem ele, o RPG de quinta. Nessa tarde de sábado, presenciando aqui jogos da Copa do Mundo, vamos começar as apresentações com aquele mestre que nunca farrapa uma mesa. Vamos falar com o nosso amigo Evaldo. Eita! Ao vivo. Eu fico até sem palavras, Nunca mais consideração. O pessoal tá jogando aqui, tentando jogar, né, com RJ 586, o melhor clockwork de todo o Nordeste paraibano. E vamos tentar sobreviver ao personagem de Dryon. Eu acho que essa é a meta da mesa. Tentar sobreviver ao personagem de Dryon. Aí, Dryon sempre é uma incógnita. Vamos falar agora com nosso amigo Dryon, o Cavaleiro de Pegasus. Quer dizer, eu tô desenrolado aí da mesa. O meu personagem é o Windows, que ele é um bugbear, que também é músico, que é violinista, filósofo, contrabandista, terrorista e nômade. Daqui pro final da mesa ele pega todas as profissões do jogo. O Windows, ele foi escravizado durante boa parte da vida e ele tenta se encontrar agora, nesse mundo devastado. É isso aí, vamos ver no que vai dar, né? Vamos falar agora com um rapaz que tem um mordomo chamado Alfred. Vamos falar com o Max. E aí eu vou jogar pra quem com conhece ele recentemente, João Pessoa. O João Pessoa. Eu vou jogar com o Fado Tempest, que é um fado mágico. E ele tá aí com um símbolo arcano que ninguém consegue tirar o olho, que é um colar muito bolado. Um pequeno V8 assim, um motor V8 pendurado, dourado. E é isso aí. Vamos falar agora com o cara que eu acho que é o mais sensato daqui dessa party. Vamos falar com o Matheus. O mais sensato. Isso tá muito errado. Vamos passar com o Lucas, o nosso mestre. Porra, ele já falou? Não escutei nada aqui. Não, ele tá resolvendo problemas técnicos. Ah, beleza. Eu vou tentar ser o mestre da campanha aqui de Godless. E bora ver o que a galera vai descobrir aí nesse mundo. Radiação, morte, sangue, raça, é o que tem. Ei, eu posso dizer cromado e brilhante? Como símbolo da tua magia? Pode ser. É, fazer magia, fazer cromado e brilhante! Pra não ganhar processo. Eu só vou inverter a ordem. Sim, eu esqueci de avisar que o Binux tem arqui-inimigo que se chama Binux. Tinha um terceiro, só que a gente esqueceu o nome, não foi? Se não anotasse. Mac Bindles. O pessoal da galera trabalha vai fazer a apresentação do último personagem, também o menos importante. Eu vou jogar com o Quintaro, ele que é um centauro aí no mundo futurista. O mestre armou pra gente essa cilada. Mas ele vai terminar essa mesa ainda dirigindo um veículo conversível. Isso é uma promessa. Foi uma bilada assim, não? Dirigindo um veículo conversível com a 12 de cano cerrado, olhando assim pra fora e Divine Smite, porra! Com os cascos cromados, viu? Com os cascos cromados. Tem uma marcação de ferro assim, seu dorso, com o nome V8, tá ligado? Na verdade, é um... Tá ligado aqueles ferro quente que o cara bota no cavalo? Com o dedo. Vai, repete, o cara tá... Ah, tu se mutou. Ah, beleza. É mais ou menos igual a Július quando liga a cobrar pra Rochelle, tá ligado? Papá, milharal. Alfa, 17 anos, estudante de magia, método oculto e serviço militar obrigatório. Manda falou. Isso aí. Já que com essa apresentação tão rápida, vamos seguir para a campanha com o nosso mestre Lucas. Beleza, bora começar, né? A galera escolheu
A galera tinha começado nível 0, Shadow of the Lord, geralmente os jogadores começam nível 0. E eles têm que passar por algumas missõezinhas de boa, assim, facinho, pra ver se eles conseguem adquirir o primeiro nível. Tipo uma guerra. Bora ver se vocês vão sobreviver à quest de vocês adquirirem a classe de vocês. Sério? Sério? Então, questão de HP, pode ficar de boa. Entretanto, equipamento, magias e habilidades que vocês adquiririam ao pegar uma classe nova, vocês não têm ainda, beleza? Equipamentos e habilidades. Tipo, eu não posso soltar minha magia. A gente começou a segunda sessão e o mestre já tá nerfando a gente, tá ligado? Não sei nem pra que eu pego a ficha. É jogo rápido. Seria jogo rápido se Matheus não tivesse com internet com E se eu tiver morrendo marteladores. e eu morrer? E aí? Eu pego a ficha à toa. Aí eu não posso fazer nada. Eu só bato aqui quando eu tô falando. Beleza. Flashback rápido. Quem quer puxar flashback? Bem ligeiro aí. Max, puxa aí. Valdo. Eu puxo. Vai, Dran. Já tá aí no pó. Como é? Pode falar o flashback rapidão o que aconteceu. A gente foi contratado como mercenários para a missão de derrubar o último tirano, invadir o castelo dele para derrubar ele. Nisso, a gente montou meia hora de plano. Depois a gente acabou achando um esconderijo, uma passagem secreta para abrir a porta para a galera entrar. Enquanto isso, a galera tava se suicidando no portão para distrair. A gente foi, eu e Max, eu não sei o que aconteceu naquela parte. Fala, Max. O fado foi invisível, descobriu o caminho, guiou o resto da party até lá em segurança e aí conseguimos abrir a porta. E isso, vírgula, porque o RJ perdeu a paciência, que estava muito calado, desceu ali pela água, arrancou a grade e disse: venham, jovem. Isso arrancou porque a grade descobrimos foi o que o Ralph. Centauro pode nadar. Foi o Halfling. A gente descobriu que um Foi o centauro Halfling. pode nadar. Foi o Halfling. A gente descobriu que o centauro com força gigantesca é inútil e que um Halfling é muito melhor. É verdade. E que o Centauro pode nadar. Fica Mas mais de cabeça pra baixo. Vai, Só Max. rapidinho, descrever como é um centauro nadando. Quando ele entra na água, ele se transforma em cavalo marinho. É um centauro marinho, então. Beleza. Max, next. Ok. Acabou isso aí, a gente foi... Apareceu um Halfling. Foi um Halfling? Foi um Halfling. Gnomo. Gnomo, foi um gnomo. Um gnomo, é isso. Sabia que ele era pequeno. Apareceu um gnomo muito bolado que se dizia ser o Fodon of the Lord, alguma coisa assim, mas que ninguém sabe o nome certo dele. E acabou nos banindo para uma realidade alternativa da qual todo mundo só fala em motores V8 e gasolina. E é isso. Tamo aí agora. E não teve a parte da briga, que a gente encontrou uns carinha lá e brigou com ele e pegou algumas armas e a gente tá descobrindo o que é esse novo mundo aí. Yeah. Beleza. Aparentemente eu acho que eu sou o que mais tem conhecimento sobre tecnologia. Afinal eu consegui pegar um toque e botar uma fita dentro e escutar o que tinha. Exato. Com a minha esperteza centaurica. E foi um processo, que o processo não é um negócio de direitos autorais que a gente recebeu, mas tudo bem. Tá. Qual deles? Não, por causa da música, porra, que botou. Mas de boa, e terminou com o Noves, acho que sentado próximo da pista, meio que pra baixo. Beleza. Então a gente inicia a mesa poucas horas após o ocorrido. Vocês continuaram a caminhar por algumas horas e vocês veem que de maneira semelhante, pelo menos algo semelhante que vocês veem ao mundo de vocês com este, é que aparentemente o tempo é semelhante. E já após mais algumas horas de caminhada, vocês veem
que o sol Por novamente... tempo, tu tá falando do clima. Não, tô falando do tempo Horário, né? Horário. Tipo, manhã, tarde, noite. E vocês veem que o sol já começa Sim. a cair. Fala aí, Dragon. Pera aí, Lucas. Eu posso falar como eu consegui o cavalo? Eu posso dizer como eu Agora cavalo? ainda não, segura aí. Daqui a pouco eu já falo isso, beleza? Quando o Dragon fica calado, não sei se ele tá calado ou se ele caiu. Eu tô de boa. Beleza. E começa já a cair. Vocês montam o equipamento com as parcas provisões que vocês têm a princípio. Já que vocês não começam com o kit do aventureiro feliz aqui no Shadow of the Demon Lord. Boa parte que vocês fizeram com... Vocês cataram alguma coisa que tinha lá com aqueles caras que falavam aqueles caras ensandecidos. E vocês começam a armar o acampamento de vocês, certo? Uma coisa, vocês veem que mesmo vocês já estando algumas horas, boas horas aí, o ar continua altamente nocivo a vocês. Vocês ainda não se acostumaram a esse ar praticamente envenenado. Toda vez que vocês dão aquela respirada, vocês chegam a doer um pouco. Até mesmo o personagem de Max, que é um ser feérico. E vez ou outra vocês perceberam que vocês acabaram tossindo e em meio à tosse havia um pouco de sangue. Ô Lucas, quando eu percebo isso, eu enrolo um pedaço de pano no meu nariz para me proteger do ar tóxico. Beleza. E vocês fazem o acampamento. Tal. E à medida que vocês vão fazendo isso, vocês percebem que esse é realmente um lugar muito vasto. E que vocês vão ter que, de alguma forma, aprender pelo menos o mínimo necessário para isso. Para poder sobreviver a esse local, certo? E depois vocês falam alguma coisa entre vocês e tal. E vocês vão dormir. Sendo que cada um de vocês, por um motivo ou outro, percebe que vocês não vão ser úteis para o grupo e para si mesmos se vocês permanecerem do jeito que vocês estavam. Vocês foram atacados por uma fera estranha que cuspiu de lá parcos soldados, parcas criaturas, e mesmo assim um de vocês veio a cair inconsciente, quase morrer, e outros foram bem feridos. Vocês sabem que vocês precisam de alguma forma aprenderem a sobreviver nesse novo local. Então, o primeiro a acordar desta vez é o Bugbear. E quando ele acorda, ele vê os demais grupos do membro dele. Olha, tu faz alguma menção de alguma coisa ou não? Quando tu acorda e vê todo mundo dormindo. Dryan. Acho que agora ele caiu. Eu, quando acordo e vejo todos dormindo, eu simplesmente ficar, tá ligado, os itens e ver a minha arma que eu peguei naquela hora e os demais itens que foram pegos. Certo. Beleza. Tu vê essas coisas aí que tu tem contigo, velho. Mexe assim. Tu pega tudo, coloca na tua bolsa, olha pra trás para os teus aliados. E tu vai embora. Talvez nunca mais você o veja ou demore bastante para vocês vê-lo novamente. Entretanto, é uma viagem que você sabe que você precisa fazer. Uma dúvida, Lucas. Eu vejo isso já que eu não durmo? Tu não dorme, mas tu fica meio como se fosse stand-by, tá ligado? Tu meio que se desliga por algumas horas. Ah, beleza. Certo? Se eu não me engano, o teu descanso longo são 4 horas. Ah, tu falou menção. Tu faz a atualização do Windows. Aí dá a tela azul. Beleza. Os próximos a acordarem são o Noves e o Quinto. Matheus, estás podendo falar ou não? Beleza. Então os próximos a acordar são o RJ
E o fado que eu ainda não lembrei a porra. Não. Tempest. E o Tempest. Cara, vocês despertam, se é que vocês dormem, e quando vocês se veem no centro do acampamento, vocês veem que tanto o Bugbear, conhecido como Bindles, quanto o Skin Changer, o Troca-Peles, o Licantropo de vocês, não mais estão no equipamento, no acampamento. Vocês veem que eles pegaram as coisas deles e partiram em viagem. Eu procuro nas minhas coisas pra ver se eles pegaram coisas minhas. Não, suas coisas estão tudo ok. O RJ, ele se levanta, vai até o Tempest, se abaixa assim pra olhar pra ele e só balança assim o rosto, esperando alguma coisa. É, amigão, parece que somos só eu e você aqui. Esses outros não vão cooperar em nada. Acredito que assim que acordarem, nos deixarão sem nem pestanejar. Aí o RJ estende a mão assim, porque como ele é pequenininho, pra pegar ele e colocar no ombro. Beleza, eu subo lá no ombro do robozão. Vamos, máquina mortífera. Temos muito o que fazer. O RJ se vira e ruma pro horizonte. Beleza. Matheus, vocês podem falar? Os últimos a despertarem são Noves e Kentaro. Quando vocês veem um acampamento completamente vazio, apenas vocês. Rapidinho, algum de vocês três deixou alguma carta? Algum bilhete, alguma Não. coisa? Acho que só o Max sabe Não. escrever, né? Ainda não. Eu sei. Eu ainda não sei. Não deixar O- carta, mas que é como se fosse uma runa de despedida. Beleza. Quando vocês vão verificando, vocês veem alguma coisa provavelmente feita pelo Bugbear de vocês com a runa. Ele não sabe, acho que ele não sabe escrever, mas ele decorou algum pictograma, tá mal desenhado. Ele Mas desenhou um boneco palito assim. É, mas na linguagem comum, vocês sabem que geralmente é utilizada como um adeus. Não um adeus, mas sim um até logo. E obrigado pelos peixes. Beleza. Dryon, você parte em direção... Deixa eu ver... Beleza, tu parte em direção ao noroeste. O noroeste. Tu continua a caminhar e à medida que tu continua a caminhar, você sente o ar venenoso desse local cada vez mais lhe deixando fraco, fazendo com que você comece a tosse. Ela é mais prolongada, ela é mais seca, você continua cada vez mais a expelir sangue enquanto você tosse. Entretanto, você sabe que você deve continuar o caminho, e assim você o faz. Você continua essa sua trajetória rumo ao nada com parcas alimentações, e no quinto, sexto dia, você vê lá ao longe algo que você não tem certeza se é uma miragem ou não. Você vê algo que difere desse deserto amarelado e venenoso. Você vê ao longe folhagem. Eu acelero meus passos como desespero, tá ligado? Escutou? Tem que falar se eu acelero meus passos, já deu uma cortada. Eu acelero meus passos e vou em direção às folhagens, já que eu tava tendo alucinações devido à insolação e à areia quente ao meu redor. Beleza. Tu vai caminhando, tu aumenta a velocidade, tu vê que já tá a alguns quilômetros. Entretanto, à medida que tu vai caminhando, tu vê que há alguns sapiens lá. Esse local é habitado ou guardado por algum ser. Alguns seres, quer dizer. Perguntei se eles são amigáveis, aparentemente. Você não sabe. O único contato que você teve Olha aí, com o povo pergunta, desse local foram aqueles estranhos
e pálidos seres, e albinos seres, que eram cuspidos da boca de um monstro, da barriga de um monstro. Pronto, eu devido a ter andado muito no deserto, eu falo só, tá ligado? Tipo, então, Bindles, você acha que aqueles seres irão nos abrigar por algum tempo? Eu não sei, mas não temos alternativas. Então vamos, já que você insiste. E eu vou em direção e vou falando só, tá ligado? Discutindo comigo mesmo. Aí você pergunta, por que ele fala com ele mesmo? Porque ele é do Albute! Gollum do caralho. Piada 10 de 10, vou acrescentar meu repertório de piadas quando for fazer meu show de stand-up. Stand-up man. Stand-up man. Beleza. Vocês dois continuam a caminhar em meio ao deserto, sem se aproximar da parte verdejante. Matheus, tu tá arranhando alguma coisa. E você vê cada vez mais que, diferentemente daqueles outros sapiens, que você viu que eles tinham a pele completamente albina, você vê que boa parte deles são de halflings, e eles têm a coloração mais escura. Vocês veem que assim que você aparece mais ou menos no horizonte, você vê que tem uma questão dessas árvores, da floresta em si, você vê que é como se fosse uma reserva natural em meio a um grande deserto. Vocês veem que tem uma espécie de paliçada próxima a essas árvores. Você vê que aquelas criaturas, aqueles halflings em grande maioria que lhe viram, eles olham pra ti e você percebe que eles começam a se mexer rápido. Como se eles tivessem te visto. Então, Binox, o que vamos fazer? Não sei, Bindles. Binox é foda. Tipo, eu tô com cajado, tá ligado? Eu já tô meio sem forças por estar caminhando há dias. E pouca comida, escassas. Eu tô com cajado e, tipo, eu vou continuar lá e ver se eu vou conseguir algum alimento. Nem que seja o Ralph. Beleza. Tu continua caminhando, Drai, e você vê que você finalmente chega a essa paliçada. E ao se aproximar do portão, você vê que tem um portão grande duplo, que ele se abre, e em um desses portões tem como se fosse uma porta pequena, tá ligado? Desenhado. Você vê que essa porta pequena se abre. Quando ela se abre, você vê que um halfling sai e olha pra ti. Olá, pequenino. Rapidão, tu fala quais línguas? Quais idiomas? Não sei. Bem anotado na ficha, eu acho. Acho que não. Então tu não fala nenhum Diga os idiomas necessários. São os idiomas necessários para essa situação, Lucas. Aquela pergunta, qual é o idioma que o Ralph tá falando? Eu falo isso daí mesmo. É só comum. O cara tem que trocar uma prova. Eu não anotei não, meus idiomas. Eu tô olhando a tua ficha aqui, fala comum e dark speech. Não tá vendo isso? Language, no começo da ficha. Ah, tô vendo. Beleza, quando tu fala assim, tu vê que o Ralph faz uma cara estranha, como se não estivesse entendendo direito. Ele dá um grito lá pra trás e fecha a porta. Filho da puta. Binox, vamos derrubar isso. Eu começo a bater, tá ligado? Quando tu vai dar a primeira batida, tu vê que a porta novamente se abre. E quando se abre, tá aquele mesmo Halfling e outro Halfling do lado dele. Aí o Halfling fala alguma coisa pra ti assim. E o outro Halfling que chegou agora, que é um pouco menor e tem a pele mais clara, um cabelo que a galera chama de ginger, aquele vermelho quase laranja. Aí ele olha assim pra ti e fala com um sotaque estranho, de uma maneira que tu não entende muito bem. Ele: e aí, irmãozinho? Diga aí o que você quer. Eu quero provisões e um lugar pra passar a noite. Sem querer ser
ser um capitalista de merda, mas a gente vai precisar de dinheiro. Eu não sei o que seria capitalista, mas eu e Binox podemos ajudar no trabalho. Interessante, irmãozinho. É sempre bom ter um par de braços extras. Bem, nós vamos começar. Pode vir pra cá. Só fique perto de mim. Eu sigo ele. Beleza. Cara, tu começa a seguir e você vê que tem essa parte florestal e tal. E você vê que há pequenas cabanas sempre próximas, meio que em espécie de comunhão com o que quer que tenha restado dessa parte natural. Você vê que tem ainda fonte de águas aí. Você vê que eles estão trabalhando o tempo todo em alguma coisa que você não sabe a menor ideia do que é. E você vê que ele vai te guiando assim pra como se fosse uma cabana, tá ligado? Draio. Beleza. Beleza. Eu tô estando. Tu vai segui-lo? Vou, né? Beleza. Tem muitas alternativas. Quando tu entra lá, tu vê que na cabana tem alguns halflings e poucos humanos e um ou outro gnomo trabalhando, mas tu não entende ao certo naquilo que eles estão trabalhando. Tu vê que tem como se fosse uma grande mesa de metal e de cada lado e tem uma fileira assim de sapiens trabalhando, eles pressionando, apertando e fazendo um bocado de coisa. Você vê que essa mesa de alguma forma tem uma espécie essa mesa meio que anda, e à medida que vai andando, cada um vai fazendo a mesma operação e vão colocando essas peças, essas coisas nessa mesa, e a peça continua a andar. E à medida que vai andando, eles vão fazendo outras coisas. Eu quero observar isso durante mais ou menos 5 minutos para pegar o padrão de como eles estão fazendo aquilo, tá ligado? Beleza, não é sempre a mesma coisa, né? Joga um teste de intelecto pra mim. Com boom? Porque eu parei pra observar ou não? Não. Seria sem. E seria com o Bane, mas como tu já parasse pra observar, tá de boa. Foi 9. Cara, tu observa assim e eles de alguma forma estão montando alguma coisa. Uma peça vai pro primeiro, ele monta, ele coloca de volta essa peça na mesa. A mesa de alguma forma, através de algum tipo de magia, continua levando essa peça, vai pro segundo, ele adiciona outra coisa e assim vai até chegar no final. Quando tu observa assim lá no final, tu vê que até esse Halfling de cabelo vermelho tá te chamando pra tu ver no final. Quando tu olha assim, tu vê que ele pega e segura. E quando tu olha, tu vê que é igualzinho a essa arma de fogo que você tinha achado com aqueles caras de pele albina. Eu digo, interessante esse mecanismo mágico que vocês têm aqui. Sim, irmãozinho, isso aqui é a magia que vai nos livrar da maldito sistema opressor de merda que está oprimindo a gente já faz muito tempo. Com isso aqui, vamos fazer todos ser irmãos e irmãs, que nem a gente. Eu digo, então meu trabalho seria esse apenas. Depende, irmãozinho, você pelo jeito não é muito inteligente. Mas vem cá, tem algo que pode servir pra você. Ok, eu sigo ele. Tu vai vendo que ele vai caminhando contigo e tu vê que há muitos sapiens ele sempre andando. E quando tu vai reparando cada vez mais, joga um Perception aí, Dragon. Beleza, tu percebe que de alguma forma, não são os tipos de uniformes que tu tá acostumado, mas de alguma forma eles estão meio que uniformizados.
Alguns que tu acha que devem ser mais alta patentes geralmente utilizam a boina. Entretanto, todos eles utilizam uma espécie de faixa amarrada ao braço. Então, você aqui. E você Está vê no que comando? o símbolo que tem amarrado ao braço deles é uma estrela vermelha com a foice e um martelo. Então, vocês são do PT? Ah, eu não faço a menor ideia do que é isso, irmãozinho. Mas Você é enfim, algum tipo de capitão? nós não acreditamos em essa coisa de estrutura piramidal. Acreditamos que todos nós estamos na mesma base em comum. Entretanto, eu sou aquele que chamariam de líder organizacional, apenas para efeito imediato. Quando nós conseguimos derrubar o sistema, todos nós seremos grandes irmãos e irmãs. E que sistema é esse que você fala? Ele olha assim estranho pra ti. Aí. O grande sistema, irmãozinho. O grande sistema que oprime todos, sempre existiu, mas agora desde que aquele ser estranho veio ao nosso plano e com ele abriu portais para diversas coisas. Eu não sei direito, irmãozinho. Eu só sei que desde que eu nasci tem tudo está uma merda. Das poucas pessoas que têm recursos aqui mandam e desmandam. Eu tenho que fazer alguma coisa para libertar nosso povo e a maneira que eu tenho é essa, irmãozinho. Eu entendi muita coisa do que você falou, mas eu irei lhe ajudar se você me ajudar. Beleza. Aí ele fala, vem, eu tenho que lhe mostrar nossos irmãos e irmãs que lutam avidamente e fazem parte da primeira tropa da libertação contra o sistema. E tu vê que quando ele Chega vai... lá, atacar o Max, Jonadar. Não. E tu vê quando tu chega lá, tu vê a maioria, a maioria daí são de Halflings. E você barba. vê que é uma espécie... Mas eles têm barba. Alguns deles têm. E você vê que boa parte... isso é praticamente uma espécie de quartel... Não um quartel, um campo de treinamento. Você vê vários deles utilizando essa arma de fogo moderna, estranha, que eles costumam utilizar nesse plano. E tu vê que eles utilizam também armas maiores. Ainda bem que é só de treinamento e não de concentração, né? Exato. Eles atiram em porcos. E você vê que tem alguns alvos que seriam como se fosse a silhueta de Sapiens, tá ligado? Tu vê que um ou outro eles treinam atirando nessas coisas. Eu digo, e que tipo de arma é essa que atira sem precisar de uma flecha? Ele olha assim pra ti aí. Eu sabia que você era meio lento das ideias, irmãozinho, mas não tanto. Você anda com aquelas tribos de saqueadores orcs por alguma razão? Não, eu vim parar aqui de um jeito inesperado, eu não entendi muito bem. Eu só apenas apareci no deserto. Apareceu no deserto? De onde você era, irmãozinho? Qual o nome do mundo que eu... O mundo Darton. Ah, é verdade, ele tava em Tartum. Eu respondo pra ele, Darton. Darton? Dos quadrinhos de Darton? Você deve estar Quadrinhos, muito o que doido. é quadrinho? Revistas? Revistas? O que seria? É a mesma coisa de explicar o que é água. Eu não sei explicar o que é uma revista. Uma revista é uma revista. Espera aí. Tu vê que ele fala alguma coisa em uma língua que tu não entende. Provavelmente é uma espécie de élfico estranho. Ele cata alguma coisa
e te mostra. Quando tu olha assim, a princípio parece uma espécie de pergaminho, alguma coisa do tipo, mas há figuras em vez de ser só textos. E alguns balões, e nesses balões há textos escritos, tão bem pequenos. E a língua, tu não lê nada, quer dizer. E tu não, entretanto, tu não sabe ler. Aí ele fala: isso aqui é uma revista em quadrinhos, irmãozinho. Interessante. Como vocês conseguem armazenar pessoas aqui? Ele olha assim pra ti: pessoas? Você deve ter bebido muito, né, irmãozinho? Aí ele pega assim a revista e fecha. E quando fecha, tu vê que na capa tem como se fosse um Halfling assim, com uma arma bem grande. E no peito dele tem uma estrela vermelha com a foice e um martelo. E tem alguma coisa escrita. Tá muito errado. 2018 é nossa. Por que tá errado? Tem nada errado. Enfim, me dê apenas um trabalho que eu quero me alimentar e descansar um pouco. Beleza. Cara, e tu vai olhando essa questão do treinamento, você vai que ele vai passando por essa sessão de treinamento, você vê que ele vai ensinando a galera tá meio que elas desarmam, não, desmontam a arma, remontam a arma, atiram, desmontam a arma, remontam a arma e atiram. E eles vão fazendo isso por certo tempo, e você vê que vai andando e ele vai para um local mais afastado, e quando ele vê um local mais afastado, você vê que tem uma galera mais reclusa, meio como se estivesse rezando, alguma coisa do tipo. E eles ficam falando. Tu para assim pra entender alguma coisa, tu vê que o Halfling de cabelo vermelho, de cabelo alaranjado, fala. Ele meio que tá traduzindo à medida que eles estão a reza dessas pessoas. E ele traduz alguma coisa como se fosse... Bem, como se fosse... O capital é o inimigo, o Estado é o inimigo... Os Lordes Demônios são inimigos. Os Lordes Demônios representam o capital representa o Estado, e tudo isso deve ser expurgado. E você vê que assim que ele termina essa oração, que o cara só traduz parte disso, ele meio que coloca uma espécie de camisa, só que ela é um pouco mais larga não, mais pesada. Você vê que eles meio que comungam entre si e partem. Quando eles partem, o cara fala: bem, irmãozinho, esses daqui são nossos irmãos e irmãs mais elevados que partirão em missão hoje e provavelmente darão a vida dele para lutar contra o capital. E o que eles fariam? Eles darão a vida dele para que nós não precisamos da nossa. Interessante. E a comida? Aí ele: venha, você precisa comer. Aí te dá um sanduíche com alguma coisa lá dentro. E a cena corta. Mortadela. Eu não falei isso. Lucas, você está O quê? botando aí políticas em jogo. Eu nunca. Isso aqui é um mundo distópico, porque todos sabemos que o comunismo nunca prosperou. Se bem que o mundo tá funcionando como o comunismo, né? Faltando tudo. É. E é isso aí, galera. Essa foi a sessão de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Comenta aí alguma coisa pra gente saber que estamos sendo ouvidos. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. E não, talvez saia do canal, não sei. Mas pelo menos curta. Deixa a contribuição antes de sair. E responda a gente no Twitter. O Twitter é muito importante. A gente sempre tá no Twitter. O Max é o responsável por responder os fãs aí no Twitter. É o Hudson, porra. É o Hudson. É a rede que a gente mais integra. É Max e Hudson. Vocês ficam mais claros. Depende da zona, tá ligado? Do pessoal que está interagindo conosco. E é isso aí. Nos vemos aí nas próximas sessões. Vamos ver aí o que vai acontecer. E lembre-se duas coisas: nunca seja Dryon e continuem brilhantes e cromados. E nunca faça um personagem com 5 PV. Jamais.